Olá, tudo bem? Hoje o nosso encontro ele vai tratar sobre um tema muito interessante, que é linhas e ângulos, retas e ângulos. Certamente você já ouviu falar sobre este tema e sabemos que podemos encontrar ângulos em todas as estruturas que a gente possa imaginar, desde um simples prendedor de cabelo até o nosso próprio livro. Como? Devido à sua própria estrutura. A propriedade, o nome dado a essa estrutura que mede um ângulo, ele é chamado de grau. E os graus, como é que a gente vai saber sobre isso? Existe um instrumento que vocês devem conhecer, o meu tá meio surradinho, sabe? Porque ele me acompanha já tem tempo, que é chamado transferidor. Esse transferidor, ele é um semicírculo e ele é chamado assim porque ele não é um círculo completo, é a metade de um, mas conhecido como meia-lua. Ele é um semicírculo e ele vem numerando os graus de um ângulo a partir daqui, onde está determinado o 0 grau, até chegar a 180 graus. Então, cada palitinho desse vai demonstrar, vai apresentar de 10 em 10 graus. Este instrumento, ele serve para medir o grau dos ângulos. Sabemos também que os ângulos, eles podem ser medidos de acordo também com o meu círculo. E aí o meu círculo, ele vai ter qual medida? Qual grau? Qual é o ângulo do meu círculo? E aí a gente pensa, se metade de um círculo tem 180 graus, se o meu transferidor, ele fosse um transferidor por inteiro, onde um círculo fechado, onde é um círculo fechado, se eu pensar 180 graus mais 180 graus dá quanto? 360. Um círculo fechado, um círculo perfeito, ele tem 360 graus. Metade de um círculo, 180 graus. Vimos também que não é só o nosso transferidor que serve para medir os ângulos e as retas. Temos também a nossa régua, a régua simples, de 10, de 20, 15, 30, 50 centímetros. E diante disso nós podemos montar diversos ângulos, construir diversos ângulos, certo? Diante desse transferidor, se eu quiser construir um ângulo de 90 graus, ele vai estar a partir daqui do 0 até a metade do ângulo. Se eu quiser construir um ângulo de 120 graus, ele virá do 0 até o 120 e por aí vai. Da mesma forma faríamos com uma régua em específico, certo? Mas também podemos observar os ângulos de um local, os ângulos de uma estrutura, pelos nossos olhos, pela nossa observação. Como assim? Vamos compreender melhor essa realidade. Os ângulos, eles podem ser nomeados, classificados enquanto reto, agudo e obtuso. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. E ele, como é que a gente vai encontrar esse ângulo reto ao nosso redor? Vou usar algo muito simples. O livro de vocês. Aonde que vocês vão encontrar o ângulo reto? O ângulo reto vai estar exatamente aqui nessa parte do livro, olha. Vamos dizer assim, na quina do livro, né? Na pontinha do livro. O ângulo reto, ele vai ser estruturado aqui, olha. Se você pegar ali o seu transferidor e vier a medir, olha, de 0 a 90. Deixa eu tentar colocar aqui bem pertinho de vocês, aqui mais para baixo.
Olha aqui, ó, não sei se vai conseguir mostrar assim melhor, né? O 90 tá aqui, ó. É porque eu precisaria colocar o transferidor de costas. Olha aqui, ó. De 0 a 90. Olha o 90 aqui, olha. É um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Nós temos o ângulo agudo. Como é que é esse ângulo agudo? O reto, ele dá essa angulação de 90 graus. E o agudo, como é que ele se forma? É um ângulo que mede menos, ele mede 30 graus nesta estrutura, neste condicionamento. No nosso transferidor, o ângulo de 30 graus, ó, ele vem aqui do 0 até aqui, ó. Tá vendo? Do 0 até aqui, o 30 graus. É como se a gente fizesse aquele Vzinho de Vitória. É um ângulo de 30 graus. O ângulo obtuso, como é que seria? As nossas próprias mãos e fazemos uma abertura assim, ó. Assim é um L. Se a gente abrir mais o nosso dedo, ele alcança ali um ângulo maior que 90 graus, né? Ele mede ali, geralmente, 120 graus, né? E nós temos também o ângulo raso. O negócio é esse, o ângulo raso é o ângulo reto. O ângulo raso é um ângulo reto. É o ângulo que eu encontro quando o meu corpo está de pé. É o ângulo que eu encontro numa caneta, que eu encontro em um lápis. E nós sabemos que o que acontece dentro das nossas estradas, né? Nas nossas estradas, nós podemos encontrar vários ângulos, certo? Na esquina das ruas, certo? Entre as ruas paralelas e as ruas perpendiculares, nós podemos encontrar os ângulos. Em uma bela fatia de bolo, nós podemos encontrar ângulos, certo? Então, nós sabemos que o ângulo, ele se encontra em todas as estruturas da nossa vida. Com relação às linhas das nossas rodovias, das nossas estradas, elas são chamadas de linhas paralelas e perpendiculares. Por qual motivo? Paralelas são aquelas linhas que se encontram uma ao lado da outra em sua sequência, mesmo sendo curta, mesmo sendo longa. Como assim, professora? Vou usar esse lápis e esta caneta como exemplo. Eu tenho estes dois elementos, um do lado do outro. Claro que um é maior que o outro, ok? Mas colocando um do lado do outro, eles se tornam paralelos por estarem exatamente um do lado do outro. É isso que faz uma linha ser paralela, uma rua ser paralela, certo? E o que faria uma rua perpendicular? Uma via se tornar perpendicular. É aquela que cruza essas duas ruas paralelas. Como assim? Vou usar agora este em nosso instrumento, né? Eu tenho um lápis e uma caneta como exemplo. Eles estão aqui, sendo eles paralelos. Agora eu vou pegar o meu transferidor e vou colocar cruzando as nossas duas ruas. Vou usar um exemplo. A professora Michele mora na rua Caneta. Seu aluno Miguel Alexandre mora na rua Lápis. E a sua aluna Isabela mora na rua Transferidor. Qual é a rua transversal, a rua perpendicular? É a rua Transferidor. Por quê? Porque ela cruza as duas ruas paralelas. Ela corta as duas ruas paralelas.
Dá para perceber que em tudo na nossa volta, tudo ao nosso redor, nós visualizamos os ângulos? Espero que para vocês tenha ficado claro. Caso precisem de mais um apoio, a gente se vê na nossa web aula, ok? Deixem suas dúvidas para que eu possa também estar auxiliando vocês por outros ângulos, ok? Beijo, até mais!